Já estamos gravando. Bem-vinda, Maria Letícia. A gente está na primeira, mas está na segunda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bem-vinda, Isadora. Bem-vindo, Ícaro. Bem-vinda, Maria Cecília. Estava na primeira aula, né, Maria? A primeira aula foi exclusivamente para você. Foi ou não foi? Maria Letícia, bem-vinda agora na segunda aula. Eu queria dar uma palavrinha com o Manu. Só um momento, gente. Deixa eu compartilhar logo a tela com vocês aqui. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Lembrando que, primeiro que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o nomezinho de vocês na chamada aqui da segunda aula, né? O nome completinho de vocês e a série de vocês, tá? Vai ficar registrado aqui na chamada da segunda aula. Na primeira aula eu só tive Maria Cecília. Então, vai ser presença só para Maria Cecília. Na segunda aula, aí sim, todo mundo que está aqui e interagindo, né? Vai ganhar sua presença. Sem interação, não tem essa presença, tá bom? Então, posso compartilhar com vocês, gente? Deixa eu compartilhar, jogar a tela com vocês. Quando conseguirem ver aí a página, estou conseguindo ver meu navegador? Se me avisa aí quando estiverem conseguindo ver meu navegador, tá, gente? Ver aqui. Deixa eu ver no chat. Beleza, todo mundo está vendo. Então, para Maria Cecília, terminando Maria Cecília a questão, e para os demais que não estavam na aula anterior, estavam na primeira questão, e rapidamente eu vou mostrar aqui a primeira questão para vocês. A primeira questão é essa aqui, ó, a definição. A gente vai começar a subir definições de movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, tá? Então, afirma-se o seguinte, questão 1. A noção de movimento de um ponto é independente de um referencial? O que quer dizer essa frase? Independente é a pessoa que não depende de ninguém. Concorda comigo? Sim ou não? Se ninguém falou, vou entender que sim. Então, o que ele está falando aqui na primeira afirmação é que a noção de movimento e repouso, movimento ou repouso, que a gente visualizou e trabalhou nas aulas experienciais ainda, não depende, quando ele fala independe, está falando que a noção de movimento de um ponto ou de um corpo, ela não depende, independe, não depende. Dependente, depende. Independente, não depende. Então, o que ele está falando é a noção de movimento de um ponto é independente de um referencial, ou seja, a noção de movimento de um ponto, ela não depende de um referencial. Aí eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Só um momentinho, gente. É jogo rápido, tá? Vão lendo a questão aí rapidinho. É jogo rápido.
E aí, todo mundo pensou sobre a sua primeira afirmação? Pensaram sobre a primeira afirmação? O que é que vocês acham? Isso é verdade? Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos para um exemplo? Vamos para o exemplo. Vamos lá. Vamos supor que Ítalo. Está ouvindo aí, Ítalo? Está me ouvindo bem? Ítalo? Ou está misericórdia presente? Beleza. Vamos supor que você, Ítalo, você esteja na parada de ônibus. Aí, vamos supor que Isadora sobe nesse ônibus, esse ônibus para, você está na parada com Isadora, e a Isadora sobe nesse ônibus, e aí esse ônibus começa a entrar em movimento. Aí você observa Isadora dentro desse ônibus. Vamos tomar como referencial você que está na parada. Tudo bem? Tá aí, tudo bem? Então, você que está na parada é o referencial. Então, quando você olha para Isadora dentro do ônibus, Isadora em relação a você que está parado, ela vai estar em movimento ou ela vai estar em repouso? Em movimento. Pois é, em movimento. Porque, embora Isadora esteja parada no ônibus, ela está dentro do ônibus e o ônibus está em movimento. Então, como você que está do lado de fora do ônibus está parado, o referencial é você que está parado fora do ônibus, ela está em movimento. Agora, vamos mudar o referencial. E ali, a primeira afirmação diz que a noção de movimento independe, ou seja, não depende do referencial. Agora, vamos mudar o referencial para ver se essa afirmação é verdade ou não. Agora, vamos pegar como referencial que Ítalo tenha entrado juntamente com Isadora dentro do ônibus, desse mesmo ônibus. E aí, Ítalo está ao lado de Isadora, que está parado ao lado dele, batendo um papo lá, conversando e tal, besteira, falando do outro e tal. Beleza. Agora, Ítalo, você é o referencial, mas você agora mudou de lugar. Você não está mais parado nem fora do ônibus. O referencial mudou. Deixa eu utilizar outro nome. Vamos imaginar que Ítalo permaneça na parada. Vou dar outro nome aqui. Vamos supor que Maria Cecília, Ítalo permanece na parada, e Maria Cecília entra com Isadora no ônibus. E aí, Ítalo percebe Maria Cecília e Isadora dentro do ônibus e o ônibus começa a entrar em movimento. E aí, com relação a Ítalo, que está na parada de ônibus, não é? Em repouso, está parado, tanto Isadora quanto Maria Cecília, elas ambas vão estar em movimento. Não é isso, Ítalo? Você acabou de falar? Beleza. Lembrando que o referencial é você, tá, Ítalo? Tá parado fora do ônibus. Tá parada, em repouso. Agora, se eu mudar o referencial, se eu mudar o ponto, eu quis mudar a pessoa para ficar mais claro. Mas se eu mudar o ponto de referência, se agora, em vez de ser o referencial Ítalo, que está parado na parada, está em repouso, se o referencial agora for Maria Cecília, que está sentada ao lado de Isadora. Aí eu pergunto, se o referencial for Maria Cecília, Isadora, com relação a Maria Cecília, lembrando que o referencial agora é Maria Cecília, Isadora ela vai estar em movimento ou vai estar em repouso? O que é que vocês me dizem?
Repouso, né? Porque tanto Maria Cecília quanto tanto Maria Cecília quanto Isadora, elas estão paradas dentro do ônibus. E as duas estão dentro do ônibus. Elas só estão em movimento porque o ônibus está em movimento, com relação a uma pessoa que está fora do ônibus. Mas com relação à pessoa que está dentro do ônibus, ela está parada, está em repouso. Então, percebe que quando eu mudo o referencial, a mesma pessoa, ela pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Perceberam isso aí? Então, Isa pode estar em movimento ou em repouso. Depende do referencial que eu tomo. Se eu tomar como referencial Ítalo, está em movimento. Que ela está dentro do ônibus que está em movimento. Se eu tomar como referencial uma pessoa, qualquer pessoa que estiver dentro do ônibus, no caso Maria Cecília, ela vai estar em repouso, porque ela vai estar parada. Então, a mesma pessoa, ela pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do seu referencial. Então, sabendo disso, eu posso concluir que essa primeira afirmação é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Estou aqui, ó, na primeira. O que é que vocês acham? Digam aí. Alguém pode dizer alguma coisa, gente? E aí? Ninguém diz nada? Eu só tenho 2 minutos de aula, hein? Vai dar tempo de resolver essa questão. Isso aqui do retorno de vocês. Deixa eu ver aqui. Maria Cecília afirmou aí, com toda certeza, é falsa. Todo mundo concorda com Maria Cecília? Porque se eu mudei o meu referencial e a Isadora estava em movimento quando o referencial era Ítalo, estava fora do ônibus. E quando eu mudei o referencial para uma pessoa que estava dentro do ônibus, mudei o meu ponto de referência, ela está em repouso, quer dizer que a mudança do referencial ela altera o fato de a pessoa estar em movimento ou não. O que é que diz a afirmação 1? Diz que a noção de movimento de um ponto ela é ela é independente de um referencial. Ou seja, ela não depende do referencial. É isso que ele está dizendo diretamente. Isso é verdade, gente? Só Maria Cecília concorda com isso? Isso é verdadeiro ou é falso? O que é que vocês me dizem? Isadora já disse que é falso, né? Com certeza é falso. Com certeza é falso. Então, ó, vamos para o segundo? Vamos analisar a segunda? Rapidinho, para a gente matar a questão. Vamos lá. Então, ó, em movimentos retilíneos, quando ela fala em movimentos retilíneos, ela está falando em todos os movimentos retilíneos possíveis. Quais são os movimentos retilíneos possíveis? Um movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, tá?
e o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MOVE. São esses dois tipos de movimento retilíneo uniforme. Então, quando a questão fala em movimentos retilíneos, ele aborda os dois tipos de movimento retilíneo uniforme. Tanto o movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante, em que a função horária é S igual a S0 mais V vezes T, que, na verdade, é uma função do primeiro grau, em que S ocupa o valor de Y e X ocupa o valor de T, em que o coeficiente A do X é a velocidade, que é constante, e o B, que é o termo independente, é o nosso S0. Então, em movimentos retilíneos, ou seja, num MRU, onde a velocidade ela é constante, ela não varia, e no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MOVE, o MRUV, sempre existe a aceleração, a qual é um vetor de direção constante. E aí, garotos? No movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade ela é constante, ou seja, ela não varia, a aceleração, deixa eu tirar um print aqui, vou tirar um print aqui. Tirar um print aqui. Rapidinho, tá? Consegui escrever aqui. Então, deixa eu tirar um print aqui. Tirei o print aqui, melhorou o processo. Então, ó, o que acontece aqui? Gente? Agora eu posso mexer aqui. Deixa eu deixar de compartilhar essa tela. Compartilhar outra tela com vocês. Então, para resolver essa segunda aqui, ó, gente, todo mundo está conseguindo visualizar? Clica 2 vezes na minha imagem para encerrar a aula, tá? 2 vezes na minha imagem, tudo bem? Então, a primeira a gente já sabe, que é falsa. Sabe que é falsa. Falsa por quê? Porque ele fala que independe. Independe quer dizer que não depende. Mas a gente sabe que depende. Então, deixa eu até colocar um traço mais fino. Sabe que depende. O problema da questão está aqui, ó. O resto é tudo ok. Se fosse a noção de movimento de um ponto depende de um referencial, estaria verdadeira. Mas ele colocou aqui, ó, independe. Olha aí a pegadinha. Então, só por essa palavra que torna toda afirmação falsa. Se tivesse esse depende, só deixasse dependente de um referencial, ela estaria verdadeira. Gente, todo mundo está visualizando e está entendendo aí onde eu quero chegar? Tranquilo? Então, ó, beleza. Para resolver isso aqui, tem que saber a forma da aceleração. Aceleração média, aceleração A média, vou colocar A minúsculo, parênteses M, aceleração média, é igual a delta V, que é a variação da velocidade, sobre delta V sobre delta T. Vocês lembram disso?
Todo mundo lembra disso aí? Que a forma da aceleração é a variação da velocidade sobre variação do tempo. Aí, veja só, no MRU, a característica do MRU é que a velocidade média, a velocidade, né? Quer ver aqui? A velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Isso é no MRU. Vou encerrar a aula aqui rapidinho, matar essa questão. Sobre delta T. Isso é no MRU, tá? Movimento ativo uniforme. E a gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula da função horária. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Em que o tempo é variável independente, né? E eu tenho esse eixo aqui, ó. Isso aqui é MRU, tá? E aqui, ó, o gráfico dessa função horária, essa função horária aqui, função horária do MRU. E esse S igual a S0 mais V vezes T, na verdade, é uma função do primeiro grau disfarçada. Então, o V é como se fosse meu A, que vai ser do lado do X, que é o meu T. O eixo horizontal vai ser o T e o eixo vertical vai ser o S. Então, eu vou ter assim, ó. Ó, isso é MRU, tá? Eixo vertical agora. Em vez de Y, vai ser S, que é o espaço final. É o eixo S. Beleza? E com relação aqui ao eixo X, no lugar do eixo X, a gente vai ter o T, né? Então, a gente vai ter um T aí de tempo. Vou colocar T minúsculo. E o T geralmente é em segundos, tá? Geralmente. Segundos. Geralmente é em segundos. E o S geralmente é em metros. Pode mudar, tá? Depende da questão. Geralmente é espaço em metros, tempo em segundos. Beleza? E o gráfico pode ser crescente. Pode ser crescente. O gráfico é crescente quando a velocidade, lembra aí, ó, quando a velocidade V, vou colocar até de vermelho aqui, quando a velocidade V, ela é maior que zero. É a mesma analogia da função do primeiro grau. Quando o A é maior que zero, o coeficiente do X é maior que zero, o gráfico é uma reta crescente. Nesse caso, nosso A é nosso V, é a velocidade. Então, se a velocidade é maior que zero, o gráfico é uma reta crescente. Gráfico. Quase não sai. É uma reta crescente. Da mesma forma, se a velocidade fosse negativa, já perceberam, né? Se a velocidade for negativa,
O que eu vou ter aqui? Lembrando que esse eixo vertical, meu S, é o espaço, estou dentro do MRU. Espaço, gráfico do espaço, em função do tempo. Tempo em segundos, e S em metros. Geralmente, né? Então, se quando a velocidade é maior que zero, o gráfico é crescente, quando A é maior que zero na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, eu vou ter uma reta decrescente, né? Então, eu vou ter uma reta mais ou menos assim, ó. Supor aqui, né? Ó. Tranquilo? Eu poderia até continuar a reta. Deixa eu continuar a reta aqui. Pronto. Poderia até continuar abaixo do eixo também. A reta seria decrescente. Beleza? Tranquilo. Isso acontece quando o quê? Acontece quando a velocidade ela é negativa. Ou seja, o cara que está ao lado do tempo é negativo. O A é negativo. Nosso A é a nossa velocidade. Então, o V menor que zero implica que o gráfico, isso é um zero, isso é o A zero, implica que o gráfico é uma reta decrescente. Tranquilo, gente? Todo mundo acompanhando aí essa revisãozinha aí de MRU? Eu já vou precisar terminar porque eu vou ter que ir para outra sala. Todo mundo acompanhando aí o processo? Sim ou não? Beleza. Ok. Então, vamos analisar o gráfico da função velocidade em função do tempo no MRU, para a gente fechar essa análise aí e poder matar essa segunda questão aqui. Então, ó, presta atenção comigo. Como é que seria? Como é que seria? Como é que seria aqui? O gráfico. Como é que seria o gráfico da velocidade em função do tempo? Então, o meu eixo vertical agora seria a velocidade, isso dentro do MRU, tá? Dentro do MRU. Então, uma reta. Como é que faria o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniforme? No movimento retilíneo uniforme, tem uma característica única, tá? Agora, o meu eixo Y, eu vou chamar de velocidade. Essa é a minha velocidade. E agora eu quero saber em função do tempo. E aí, deixa eu colocar um tempo minúsculo, né? Um tempo em segundos, né? Geralmente segundos. E a velocidade constante, geralmente, sempre em metros por segundo, né? Sempre em metros por segundo. Então, como é que seria? O MRU tem uma propriedade muito importante que fala o seguinte, para a gente encerrar a aula de hoje. No MRU, a velocidade, observa aqui, eu estou colocando aqui em cima. A velocidade A de V é constante. Seja, ou seja,
não varia em todo o percurso, ou em qualquer instante, melhor dizendo aqui, em qualquer instante, vou mover isso aqui para cá, em qualquer instante, ou em qualquer posição. Então, isso é muito importante, gente. Vou até frisar aqui. Isso é uma característica só do movimento retilíneo uniforme. E é por aqui que a gente vai matar a questão. Estudinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Estudinho aqui, ó. MRU. Deixa eu frisar aqui para vocês. Eu vou encerrar já a aula, porque eu preciso entrar em outra turma. Estudinho aqui é MRU, gente. Tranquilo? Estudinho aqui é MRU. Então, ó, como é que ficaria? Como a velocidade é constante, ela não varia em qualquer instante, ou seja, o gráfico da velocidade em função do tempo no MRU, ela seria, tem duas possibilidades. Se ela for positiva, ela seria uma reta, ó, ela seria uma reta constante. Já viu esse tipo de reta? Já viu esse tipo de reta? Sim ou não? Vou pegar aqui, vou colocar aqui do lado. Pronto. Duas situações. Então, eu vou precisar apagar aqui, mas depois eu faço. Então, são duas situações. Então, a velocidade, como ela é constante, ela não varia. Se ela for positiva, então ela vai estar acima do eixo positivo da velocidade. Então, ela vai ser uma reta constante. Outra possibilidade é a seguinte, é de eu pegar, deixa eu apagar aqui essa reta T, é o T assim, ó. É quando a velocidade ela é negativa. Então, tem uma reta T aqui, o gráfico é esse. Aqui fica o eixo T, T em segundos. E aí, se ela for negativa, ela vai estar abaixo do eixo, mas vai continuar constante. Então, ela vai ficar assim, ó, abaixo do eixo Q, do eixo T, do eixo X, né, que é o nosso eixo X. Vai ficar assim, ó. Beleza? Então, com essa informação, eu não vou nem me revisar a parte do movimento uniformemente variado, que depois a gente faz isso, mas só com isso aqui a gente pode perceber que a velocidade ela permanece constante dependente do tempo ou do espaço. Pegaram isso aí? A velocidade nunca muda. Todo mundo concorda? Para encerrar a aula. Nunca muda. Se a velocidade nunca muda, existe variação na velocidade do movimento retilíneo uniforme? Sim ou não, gente?
Existe variação na velocidade, Maria Cecília? Se a velocidade no movimento retilíneo uniforme nunca muda, é sempre a mesma, não dizer que é constante, que nunca muda, que ela não varia. Se ela não varia, quer dizer que a variação da velocidade não existe. Se ela não existe, a variação da velocidade é zero. Mas olha aqui para a forma da aceleração. A forma da aceleração é ΔV. Quem é ΔV? É a variação da velocidade. Mas no MRU, o ΔV, a variação da velocidade não é zero? Todo mundo concorda para a gente encerrar essa questão? É zero ou não é? É, né? Então, eu vou pegar, para saber a aceleração no MRU, eu vou pegar ΔV, que é a variação da velocidade, que é zero, que ela não varia, a velocidade é constante, e dividir por um tempo lá. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, a aceleração no MRU é zero. Então, em movimentos retilíneos, seja uniformemente variado ou no movimento retilíneo uniforme, sempre existe aceleração. Existe aceleração, gente? Se a aceleração no MRU vai ser zero, existe alguma aceleração? Mas ela disse que não aí. Pelo visto, só a Maria Cecília está entendendo, né? Todo mundo tá entendendo, tá voando. Eu vou precisar acabar a aula. Então, a gente já vou entender que vocês estão captando a mensagem. Certo? Então, obrigatoriamente, se é movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero, porque não há variação de velocidade. E a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Então, a aceleração é zero. Então, não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme. Então, se não existe movimento retilíneo uniforme, então eu não posso dizer que existe em todos os movimentos retilíneos aceleração. Apenas no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu não posso concluir essa segunda coisa aqui. Eu não posso concluir isso aqui. Tá? Então, eu posso afirmar que essa letra, esse 2 aqui, também vai ser falso. Agora, não tem muita opção, né, gente? Se a primeira e a segunda é falsa, onde tem 1 e 2, eu elimino. Na A tem 1, na C tem 1, descarto. Aí C. Na D tem 2, descarto. Na E tem todas as afirmações corretas. É a mais gritante. Não pode ser. Se não pode ser letra A, não pode ser letra C, não pode ser letra D, não pode ser letra E, só pode ser letra quem, gente? Em movimentos retilíneos, o vetor velocidade tem direção constante. Isso é verdade. O que muda é o sentido, mas a direção é constante. Isso é verdade. Eu não precisaria nem saber se era verdade ou não. De acordo com a questão, não é? Se a primeira e a segunda é falsa, então, só se eu teria que me preocupar em saber dessa definição, movimento retilíneo, em movimentos retilíneos, o vetor velocidade tem direção constante? Sim, porque no movimento retilíneo uniforme, ele não muda, o valor é o mesmo, mas ele tem direção constante, que é a mesma direção, ou seja, está sempre na, na horizontal, né? O que muda é o sentido, né? Não movimento uniformemente variado também, mesma coisa, tá? Então, isso é verdade. Então, só apenas a letra C é correta. E aí a gente acaba a questão, gabarita pelo menos uma questão aí, e chegou a hora de vocês tirarem aquele velho print, certo? Tira aí o print aí da primeira parte do print, para eu poder encerrar a aula e entrar na outra sala de aula com o terceiro C, se eles estão me esperando ainda.
Professor, Todo mundo tirou print? Oi? a primeira alternativa, a um, não é Sei. falsa? Sim. Não, a letra C não. Oxe, tá doido, tá repreendido. Apenas a letra B. Agora, desculpe, querida. 3. Não foi o que a gente calculou aqui? A primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira. Porque nos dois movimentos retilíneos uniformes, tanto MRU como MUV, de fato, a direção da velocidade sempre está na horizontal e só muda o sentido, né? Ela tem a mesma direção e só muda o sentido. Nesse caso aí, tem toda a razão. Então, o gabarito é a letra B, ok? Agora, corrigida a situação aqui, vocês podem tirar o print aí à vontade, tá? Todo mundo tirou esse print aí da primeira parte? Posso ir para a segunda parte? Certo. A segunda parte era aqui, ó, que mostra o gráfico, né? Que mostra a parte do gráfico aqui, ó. O resumo do MRU, né? O que acontece? O MRU, um espaço em função do tempo, quando a velocidade é maior que zero e tal, pá, um resumão do movimento retilíneo uniforme. E na próxima aula eu faço um resumão de move para vocês, tá? Sempre resolvendo alguma questão. Tiraram o print aí? Tranquilo? Posso interromper o compartilhamento? Posso encerrar a aula? Beleza. Gente, todo mundo entendeu? Ficou claro aí para todo mundo aí essa primeira questão? É de definição, mas ficou bem clara, bem entendida, né? Beleza. Então, metam bronca nos exercícios aí. Na próxima aula eu vou trazer já exercícios envolvendo o movimento uniforme variado. Tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom? Abração, gente.